noite, Senhor. Porque o Senhor nos trouxe a este lugar. O Senhor nos trouxe a este lugar, Senhor, para falar conosco, Senhor. Para nos atrair, Senhor, até a Tua presença. Aonde, Senhor, nós podemos ouvir a Tua voz. A Tua palavra diz, ó Pai, que todos os dias, Senhor, os Seus discípulos se reuniam no templo de casa em casa. Todos os dias eles se reuniam, ó Pai, para buscar a Tua presença, para buscar a Sua face, Senhor, para entregar a Ti adoração, mas também para receber de Ti, Senhor, fortalecimento, ousadia, direção, resposta. E eu creio nesta noite, Senhor, que o Senhor nos trouxe a este lugar. Porque o homem por si próprio, Senhor, ele não tem a autonomia de querer buscar a Deus, se não for o Teu Espírito impelindo, ó Pai. E nós somos guiados pelo Teu Espírito, Senhor, neste lugar. E estamos prontos para ouvir a Tua voz. Queremos ouvir, Senhor, a Tua voz falando conosco. Por isso, neste momento, Senhor, abra os nossos ouvidos. Abre os nossos olhos, abre os nossos sentidos espirituais, Senhor, para que nós possamos perceber a atmosfera espiritual que está aqui, Pai. Nós Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor no seu lugar. Aleluias, aleluia, aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Nós chegamos com algumas expectativas, conversando sobre a dificuldade que as pessoas estão tendo de locomoção, de vir, de ir trabalhar, ir para a escola, vir para a igreja. Mas quando nós entramos aqui, aí a gente percebe que o Senhor, Ele tem nos sustentado e Ele nos trouxe até este lugar. Algumas pessoas perguntaram para nós assim: vocês não vão cancelar os cultos? Pastor, cancela os cultos. O pessoal, eu falei, não, jamais. O que o Senhor diz? Onde tiverem 1 ou 2 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Se tiver um justo, eu não destruo. É assim, irmãos. Se alguns não podem vir, nós estamos aqui. Oramos por aqueles que não podem vir. Nós estamos aqui nesta noite exatamente para isso, Senhor. Tem muitos dos Seus filhos que estão sendo impedidos de virem. Alguns não querem. Problema de quem não quer. Diga, problema de quem não quer. Eu quero. Nosso problema não é cuidar de quem não quer. O nosso problema hoje é cuidar de quem quer e não pode. Então nós estamos aqui dizendo: Senhor, traz Seus filhos. Traz, Senhor, multiplica a gasolina nos tanques, multiplica etanol, multiplica gás. Multiplica, Senhor. Traz meios de locomoção para aqueles, Senhor, que Te buscam, Te servem. Porque nós sabemos, irmãos, nos últimos dias, isso foi algo assim, as pessoas já têm se desestabilizado, já perguntando: cadê? Ai meu Deus, o que nós vamos fazer? O Senhor diz que Ele fará a diferença entre aquele que serve e o que não serve. O Senhor fará a diferença entre você. O Senhor cuidará de nós, amém? Você crê nessa palavra? O Senhor cuidará de nós. Nós estávamos cantando: Ele me ama e Ele ama. Realmente, eu quero dizer que amor não é um sentimento. É algo que eu sinto. Estou sentindo amor. Diga, amor é uma atitude. Ninguém que diga eu te amo pode ficar só em palavras. Toda pessoa que diz que ama, ela acompanha um gesto, uma atitude. Não importa o tamanho que é, se é grande ou pequena a atitude. Muitas vezes as palavras, elas se tornam vazias e vãs diante da atitude das pessoas. Porque muitos podem dizer eu te amo, mas você só vai saber quem te ama de verdade no momento da adversidade. No momento da alegria, no momento da festa de aniversário, no momento do churrasco de comemoração, no momento da Copa. Vamos assistir Copa onde? Vamos fazer churrasco, pipoca, ping-pong, pimbolim, tudo mais. Vamos fazer a festa. Você vai encontrar muitos amigos. Muitas pessoas que se simpatizam com você, que dizem que te amam. Porque ali ele não está tendo que fazer nenhum movimento
ao seu favor. Simplesmente vai te agradar em algum momento. Mas no momento da sua adversidade, naquele momento em que você talvez não é dinheiro, porque todo mundo pensa que as pessoas só procuram quando precisa de dinheiro. Isso é uma mentira. Dinheiro não é tudo. Às vezes o que nós precisamos não é dinheiro, é um abraço, é um olhar, é uma palavra verdadeira. Palavra verdadeira cura. Diga, palavra verdadeira. Palavra verdadeira. Cura. Amém. Quando Pedro estava caído porque ele havia negado Jesus, e para ele, na mente dele, já havia acabado tudo, a chance dele. Jesus estava ali sendo preso, Pedro havia negado Jesus, não tinha mais perspectiva, e ele estava caído, e a palavra do Senhor diz que Jesus não precisou falar nada, Jesus olhou. E um olhar disse tudo. Então, o amor, quando a gente diz o amor, eu amo a Deus, eu amo meus irmãos, eu amo alguém, eu amo. Quando Jesus diz, eu te amo, o Senhor diz, eu te amo, eu amo os meus filhos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, tá vendo uma atitude? Ele amou, a maneira que ele amou foi tão profunda que ele deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não diz para que todo, não, para que todo que crê. Existem aqueles que creem no Senhor aqui hoje. Então existe uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Existe algo novo de Deus para a tua vida hoje. Existe fortalecimento de Deus para a tua vida hoje. E eu quero que nesta noite você pegue a sua oferta, o seu dízimo, o seu voto, aquilo que você vai entregar no altar do Senhor como atitude de amor. Nós amamos esta casa, amamos este lugar e queremos este lugar aberto. Queremos este lugar, não vamos fechar essas portas, não vamos fechar, porque nós acreditamos que aqui é um lugar onde as pessoas encontram a presença de Deus. Um dia eu disse para uma pessoa, quando as pessoas começaram a mandar assim, tem falta de gasolina, as pessoas ficam 5 horas na fila, 6 horas, dormem de um dia para o outro. Dizem que vai faltar gasolina, todo mundo corre no posto. Diz que vai faltar comida, todo mundo corre no mercado. Aí dizem que Jesus vai voltar, mas ninguém vem para a igreja. Né? Todo mundo corre e tal. Mas eu quero dizer algo hoje. Tudo isso que está acontecendo é para que a glória do Senhor se manifeste no Senhor. Tudo que está acontecendo no mundo, enquanto as pessoas estão desesperadas, o Senhor, Ele está dando tranquilidade para os seus filhos. A Jana, na hora que eu disse para ela, calma, desespero com confiança não combinam. Desespero e confiança não combinam. Ou eu fico desesperada, ou eu tenho confiança. Ter confiança não significa que você não pensa naquele problema. Não significa isso. Ter confiança é saber que aquilo vai ser resolvido pelo Senhor. Que aquela situação vai ser brandada pelo Senhor. E tudo isso que está acontecendo é para que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros filhos de Deus se manifestem aqui na terra. Então o Senhor está levantando verdadeiros filhos de Deus. Por quê? Porque o mundo geme, procurando a manifestação dos filhos de Deus. E é lá na sua casa, é lá no seu emprego, é lá na sua escola, que as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, mas você não está com medo? Você não está desesperado? Você não está correndo? Você não está fazendo greve de economia? Não usa o gás, não faz bolo, não faz isso. Não... Minha vida está tudo normal, porque Deus cuida de mim. Deus tem cuidado de mim. Então eu gostaria que nesta noite você separasse a sua oferta, o seu dízimo. Os irmãos vão estar aqui te ungindo hoje. E trouxesse a sua oferta, o seu dízimo em forma de amor ao Senhor. Dizendo, Senhor, eu quero ofertar na tua casa hoje, porque eu amo este lugar.
Eu amo esta casa, Senhor. E eu sei, Pai, que o Senhor nos levantou como mantenedores. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor levanta mantenedores do reino, mantenedores desta obra, Senhor. E nós abençoamos os seus filhos, como diz a sua palavra. Que essa semente, Senhor, se multiplique em 30, 60 e 100, Senhor, conforme diz as suas escrituras, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, frutificar nesta terra, ó Pai, no meio do opróbrio, no meio da escassez. O Senhor diz, ó Pai, que nós iríamos frutificar, Senhor. Que nós iríamos, ó Pai, estabelecer, Senhor, um reino de justiça, de paz e de alegria. E eu creio nesta palavra hoje. Por isso, Senhor, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Quero chamar o apóstolo Gelson, amém? Vai estar ministrando a palavra. Para quem não conhece, é o nosso apóstolo, que nos dá cobertura, que está conosco, passando esses dias aqui, prolongou e Deus sabe de tudo, por quê? E nós louvamos ao Senhor. Então nós estamos sugando Ele. A gente diz para Ele, quando Ele vem, a gente suga Ele. Então se abre, fala assim, eu me abro para a palavra que Deus tem para a minha vida hoje, através do seu servo. Amém? Aplauda o Senhor. Boa noite, povo de Deus, graça e paz, todos os apaixonados, famintos, sedentos e desesperados por Jesus. Amém, igreja? Amém. Eu estou feliz porque vocês estão sorridentes e não tem como eu não ficar feliz num dia frio de quarta-feira, na capital metropolitana aqui da grande São Paulo, Guarulhos, engarrafamento, trânsito, violência. Acabou a intervenção dos caminhoneiros, começou a greve dos petroleiros. E vocês estão aqui, minha gente. Vocês superaram as expectativas, superaram o medo, superaram as dificuldades. Muitos de vocês talvez sacrificaram o Uber ou qualquer outra prioridade na sua casa para juntos, diga para quem está do seu lado, unirmos o nosso espírito, de adorador, de intercessor, na terra dos viventes, ao Espírito Santo de Deus. E certamente a glória de Deus se manifestará. Você pode conhecer mais sobre o nosso ministério através do website, canal do YouTube. Os irmãos que talvez não tiveram condições de se deslocar até o templo estão nos acompanhando pelo YouTube. E eu gosto sempre de pedir para vocês curtirem, clicarem, darem like e compartilharem no seu network de amigos. Com elegância, sem se tornar um cristão chato ou rabugento, passa e compartilha, porque isso certamente vai despertar e edificar a fé de outras pessoas que não puderam estar conosco aqui essa noite. Amém? Amém. Essa noite eu quero falar sobre alguns exercícios práticos, algumas dinâmicas espirituais, exercícios de edificação interior. Como edificar a minha fé orando no Espírito? As pessoas têm muitas dificuldades para entender a respeito de fé. Efésios capítulo 4 fala que segundo o dom de Cristo, a medida da fé que Ele deu a cada um, Ele foi distribuindo entre as diversas pessoas. E uns Ele deu como apóstolos, outros como profeta, outros como evangelistas, pastores, doutores, visando o aperfeiçoamento dos santos, visando toda boa obra, visando a edificação do corpo de Cristo. Mas ali tem uma expressão muito interessante, diga para quem está do seu lado, a medida da fé de cada um. Eu sei que as pessoas, elas quando falam em fé, e nos últimos anos, principalmente quando a gente escuta essas ministrações na televisão, no rádio, tem assim um apelo meio manipulador, né? Efésios capítulo 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Ele vai citar agora o Salmo 69, versículo 18. Porque, pelo que se diz, subindo ao alto, quem subiu ao alto? Jesus, no dia da ressurreição, levou o cativo o cativeiro. Diga, Jesus levou o escravo a penitenciária inteira. E deu dons aos homens. E distribuiu dons aos homens. Ora, isso, ele que subiu, é
o que primeiro também desceu às partes mais inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Diga, e ele mesmo deu. E ele mesmo deu. Uns para apóstolos. Uns para apóstolos. Faça assim com o dedinho porque dá sorte. Uns para profetas. Uns para evangelistas. Pastores e mestres. O que ele fez? Ele subiu aos céus ressurreto e pegou o seu manto de ministério. Diga, aquele manto, aquela unção, aquele poder que desceu sobre Jesus no Jordão. Você lembra lá do batismo de Jesus, o batismo de João Batista, o batismo de arrependimento nas margens do Rio Jordão? Eu é que tenho que desatar as correias do seu pé, e você vem a mim para que eu te batize. E Jesus olha nos olhos de João Batista e diz, convém que se cumpra toda a justiça. Nunca vai faltar água na geladeira da tua casa, irmão. Obrigado. E aí Jesus está sendo batizado no Jordão e eles ouvem uma voz. Diga, este é meu filho amado, em quem me alegro, me comprazo, me regozijo. E veio sobre Jesus o poder ou a plenitude do Espírito Santo de forma corpórea, de forma espiritual, de forma sobrenatural, mas também um ícone visível, um símbolo de um paralelo profético. Uma pomba visível de uma operação de unção invisível que estava sobre o Espírito de Jesus. Amém? Amém. Diga, naquele momento, ele recebe o manto. Ele recebe a unção. Ele recebe uma capa profética. Mas Jesus ele não está pronto e ele não está maduro. Jesus ele está iniciando o seu ministério. Diga, ele é Deus, mas destituído da sua divindade, esvaziou-se de toda a sua glória, deixou o seu, embora seja Deus, deixou os seus poderes e os seus apetrechos, as suas ferramentas de Deus lá no céu, e veio habitar entre nós, assumindo a forma de servo, a forma de fragilidade, a forma de um homem sujeito a pegar gripe, como eu e você. Não pegou gripe, mas ele estava exposto à possibilidade de tropeçar e machucar o dedão num paralelepípedo, assim como qualquer um de nós aqui. Diga, era Deus, mas não estava se manifestando como Deus, estava se manifestando como o segundo Adão, como o perfeito Adão, como homem comedor de arroz e feijão, cheio de um revestimento de poder, cheio de um revestimento de glória, cheio de uma virtude vinda do alto que corporealmente se apresenta em forma de pomba, mas espiritualmente desperta o seu homem interior, desperta o seu espírito de adorador do Pai Todo-Poderoso. Amém? Amém. Esse manto que vem sobre Jesus, mais tarde, os céus vai se abrir, Deus vai falar novamente sobre ele. Vai dizer, esse é meu filho amado, a ele seguir. Obedeçam e façam tudo aquilo que ele está mandando. No alto da transfiguração, quando Pedro, Tiago e João estão presenciando Moisés, Elias e Jesus, a voz que Deus dá testemunho a respeito de Jesus é a mesma voz, mas a frase é um pouco diferente. Diga, no início o Pai fala, ele é meu filho, sinto alegria nele. Depois dele passar por um processo de amadurecimento, enquanto líder, enquanto Messias, enquanto Yeshua HaMashiach, e ele corresponder ao comissionamento profético e a cumprir com a sua identidade, o seu destino aqui na terra, e morrer e ressuscitar em nosso lugar, lá na montanha da transfiguração, o testemunho que Deus dá a respeito de Jesus já é outro. Ele abre os céus e o mesmo Pai diz, ele é o meu filho amado, em quem sinto muita alegria, em quem me comprazo, mas acrescenta uma frase, a ele ouvir, obedeçam ele. Sigam a liderança dele. Por que aqui no Jordão, no início do ministério de Jesus, o Pai já não falou, é meu filho amado, em quem me regozijo, obedeçam a liderança dele e sigam ele? Por que o Pai só foi dizer para obedecer e seguir a liderança de Jesus lá na manifestação da transfiguração do monte? Porque Jesus estava começando o seu ministério. Diga, Jesus não estava maduro. Assim, quando eu e você recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus vem sobre nós e ele nos sela. O nosso nome é escrito no livro da vida. E nós passamos a ser selados pelo poder do Altíssimo. O fato de eu e você sermos selados pelo Espírito Santo não quer dizer que nós sejamos
plenos, cheios ou transbordantes. Eu não quero ser teológico nessa noite. Tem aulas no YouTube onde eu sou mais teológico, com PowerPoint, grego, hebraico. Mas eu preciso te dizer que existem 3 palavras no original, hebraico, grego, que são traduzidas na língua portuguesa pela mesma expressão. Diga, cheio. Cheio. Só que existe o conceito de cheio, satisfeito. Puxa, eu comi muito macarrão na casa do apóstolo Wellington e o meu estômago está satisfeito. Eu poderia dizer, o meu estômago está cheio. Cheio no sentido de satisfeito. Necessariamente não quer dizer que transbordou algo ou que encheu até o limite, mas quer dizer que deu uma sensação de saciedade. Cheio como saciável, é a primeira palavra. E as 2 últimas mais importantes, diga, cortazo, Cortazo. e pleroma. Pleroma. Cortazo é quando eu pego um vaso, imagine aqui um vaso, e eu encho esse vaso com água, com líquido, com vinho, com azeite, com gasolina, com qualquer substância, até o limite dele. Diga, está cheio, até o limite. Cortazo. É esse copo aqui, ó, ele está cheio e está até o limite. Cortazo. Está cheio, não está? E o que é o pleuroma? Pleuroma é o que Deus vai fazer comigo e com você aqui essa noite. Pleuroma é quando eu estou cheio ao ponto de transbordar e influenciar as pessoas que estão ao meu redor. Glória a Deus. Pleuroma é cheio ao ponto de transbordar e João capítulo 7, João capítulo 4 se cumprir na nossa vida. Diga, do teu ventre, do teu interior, jorrará um rio com águas vivas, com águas poderosas, com as águas do trono de Deus, com a Zoe, a vida de Deus, jorrará e tocará na eternidade. Glória a Deus. Quando Jesus está no Jordão e vem sobre ele a unção do Espírito Santo, diga, Jesus está cheio. Jesus está cheio. Mas não quer dizer que ele esteja transbordando, não quer dizer que ele esteja treinado, não quer dizer que ele esteja pronto. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração, ele está maduro, como líder aqui na terra. Ele está cheio e está correspondendo à sua identidade, ao seu destino, e ele está cumprindo plenamente o apontamento profético que o anjo falou para Maria, que do ventre dela nasceria o Salvador. Isso tem que acontecer na vida de todo crente. Qual é o problema da igreja? Não só da igreja pentecostal, como também da igreja protestante. Ela aceita Jesus e faz uma festa. E tem que fazer festa mesmo, porque os anjos nos céus estão comemorando, não estão? Mas não acaba com o novo nascimento, com a conversão. Diga, com a decisão de vir ao altar e entregar a vida a Jesus. O mundo espiritual começa. A mãe orou, o pai orou, o intercessor orou, o vizinho orou, o primo orou para aquele drogado, aquele adúltero, aquele traficante, aquele matador, aquela menina vulgar. E de repente ela recebeu a Jesus como Senhor Salvador. Agora não tem que parar de orar. Agora não tem que baixar o escudo. Agora não tem que jogar a toalha. Agora não tem que cruzar os braços e dizer, ai, toda a minha missão está cumprida. Ele aceitou Jesus, pode morrer, ser atropelado por uma Kombi cheia de palmeirenses e ir morar no céu. Não, diga, agora que recebeu a Jesus, não é o final, não é o término, não é o alto da montanha aceitar a Jesus. Diga, aceitar a Jesus é o primeiro passo na base da montanha. Agora que aceitou a Jesus, tem que desenvolver uma vida de amizade, de intimidade e de comunhão com o Paracletos, com o Consolador, com o Espírito Santo da verdade. Agora, ele já tem o Espírito Santo de Deus dentro dele, ele já foi selado pelo poder de Deus, mas o fato dele estar selado não quer dizer que ele esteja cheio, muito menos que ele esteja transbordante. Diga, pleroma. Transbordar. O cálice da comunhão do meu espírito humano com o poder, com a intimidade e com a amizade do Espírito Santo de Deus. Jesus está subindo aos céus, levando o cativo cativeiro, está dando dons aos homens. E aí tem uma superstição pentecostal, que nada mais é do que a reprodução da mentira protestante, que nada mais é do que a reprodução de um antigo resquício da mentira católica romana. Você sabe que a reforma da igreja não acontece de imediato. Ao longo dos séculos, Deus vai reformando pedaços da teologia que estavam errados, né? Pode ver que muitos protestantes ainda batizam as crianças e bebezinhos. Depois os pentecostais vieram para corrigir isso, os batistas vieram para corrigir isso, com o batismo de arrependimento.
E alguns não oram em línguas, depois começaram a despertar para os dons espirituais, para as manifestações carismáticas do Espírito Santo de Deus. Ao longo dos séculos, Deus foi restaurando verdades. Diga, na minha geração, nos nossos dias, Deus está restaurando o entendimento apostólico e profético. Não ficou limitado ao primeiro século. Não acabou na era de Herodes, de Nero ou de Constantino. E a Bíblia é muito clara sobre isso. Você acabou de ler e você não entendeu, mas eu vou te ajudar. Versículo 11 do capítulo 4 de Efésios. Para que eu preciso de profeta? Para que eu preciso de apóstolo? Para que esse modismo dos dias de hoje? É para sentir piramidalmente mais superior ao bispo, ao pastor? Só na tua cabeça enfeitiçada e amargurada por um sistema religioso falido. Para nós, que somos dos movimentos de restauração, estamos trazendo a restauração de verdades primitivas da igreja do primeiro, segundo, terceiro século, que depois da contaminação de Constantino se deturparam ao longo da história, e agora essas verdades não são novidades para nós. São antigas verdades que a igreja perdeu por uma janela de idade das trevas, período medieval, e agora está sendo restaurado ao entendimento do corpo de Cristo. Então, para mim, não tem novidade nenhuma. Diga, para que apóstolo profeta? Pelo mesmo motivo que ele deu, evangelista, pastor e mestre. Diga, versículo 11 responde: visando o aperfeiçoamento dos santos para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para que eu preciso de profeta e apóstolo essa noite, ou qualquer momento da igreja do Novo Testamento? Para a edificação dos santos. Eles fazem isso sozinhos? Não. Eles fazem isso em harmonia com os 5 ministérios. Esses 5 ministérios são 5 fragmentos, são 5 pedaços, são 5 tecidos diferentes do mesmo manto, do mesmo Jesus. Diga, lá no Jordão, veio sobre Jesus o manto do Espírito Santo. Quem é mais poderoso, Elias ou Jesus? Quem é mais ungido, Elias ou Jesus? Mas Elias foi levado num redemoinho de fogo para o céu e não viu a morte. E Jesus desceu ao inferno para justificar o meu, o teu e o pecado de toda a humanidade, dos anteriores e dos posteriores à geração dele. E Jesus ressuscitou dentre os mortos, tendo o mesmo fenômeno que aconteceu com Elias na Palestina. Diga, Elias vivo, levado num redemoinho de glória, num redemoinho de fogo ao céu. E quando Elias está subindo, o que ele pega? Ele pega o seu manto, a sua capa de unção, a sua capa ministerial e joga para Eliseu. Joga na terra esse manto. Porque lá no céu está cheio de gente precisando de milagre para multiplicar azeite da botija e farinha da panela. Lá no céu está cheio de gente passando dívida, passando necessidade. Lá no céu ele precisa dessa capa de unção. Ou é aqui na terra que nós precisamos dessas operações da glória de Deus? Lá no céu está cheio de gente doente precisando ser curada. Lá no céu está cheio de leproso precisando mergulhar 7 vezes no rio. Mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Lá no céu está cheio de gente precisando ser curada de sua lepra. Sim ou não? Aonde é que tem gente com lepra precisando ser curado? Então Elias está subindo aos céus e ele está deixando a unção e o poder de Deus para Eliseu, para a escola de profetas, para mais de 50 filhos de profetas que se reuniram em Jericó. Amém? Amém. O que Elias se desintegra e sobe para o céu vivo? Jesus tem a mesma experiência de Elias, e ela está sendo descrita em Efésios capítulo 4, versículo 7 em diante. Aleluia. É a mesma fotografia, irmão. Jesus desce ao inferno, ressuscita dos mortos, toma a chave do inferno e da morte das mãos de Satanás, joga um saco cheio de iniquidade no pé dele e ressuscita, não sozinho, mas Jesus entra nos céus levando consigo uma multidão de espíritos ressurretos com ele. 1 Pedro diz que ele foi pregar aos espíritos que estavam em prisões. E quando ele chega diante de Deus, ele precisa chegar lá diante de Deus para se assentar à destra do Pai com aquela capa de unção, porque lá no céu está cheio de enfermo,
Aquela capa de unção que Jesus recebeu no Jordão, ele precisa levar para o céu, porque lá no céu vai ter que multiplicar pão e peixe, que a turma está morrendo de fome lá no céu. É isso? É assim que funciona o céu? Aonde que precisa ficar a unção para repreender a tempestade e mandar o vento silenciar? É aqui na terra que a igreja precisa operar nesses códigos, nessa autoridade, nessa glória, nessa unção, nesse poder, ou é lá no céu? Na terra. Elias levou o manto ou deixou para Eliseu? Deixou. Jesus levou o manto de unção que recebeu no Jordão, ou ele deixou para a igreja? Só tem uma diferença: o manto de Jesus é infinitamente superior ao de Elias. Diga, a unção de Elias, Eliseu conseguiu absorver em porção dobrada. A unção de Jesus é impossível um indivíduo receber em porção dobrada. Então, quando ele sobe aos céus, levando o cativo o cativeiro, ele dá dons aos homens, ele pega a unção e o manto ministerial do Messias, de Jesus, e ele divide em 2, em 4 e em 5. Diga, uns ele deu por apóstolos. Olha o manto de apóstolo caindo sobre alguns aí. Outros ele deu por profeta. Olha o manto de profeta caindo sobre outra parte da cidade. Outros ele deu por evangelistas. Olha o manto de evangelista caindo sobre alguns da igreja. A outro ele deu essa unção dele em porção dobrada, mas ele fragmentou em 5 funções diferentes. É o manto de Jesus, é a experiência de Elias repetindo-se no Novo Testamento. Só que agora não é um homem recebendo a porção dobrada de Jesus. Diga, mentira! Pedro nunca foi o primeiro papa da igreja. Tiago presidiu antes de Pedro. Embora que Pedro tinha sua função de preeminência no projeto de Jesus para a sua igreja, porque foi para Pedro que Jesus falou: te dou a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá se ligar no céu, o que desligares na terra terá se desligar nos céus. Olha o fragmento da unção pastoral, do manto e da unção pastoral que está sobre Jesus, caindo sobre outra parte da igreja. Olha a unção de mestre, a unção de ensino caindo sobre mais alguns irmãos e alguma parte da cristandade. Quer operar na unção dobrada e na porção dupla do manto do Messias, Yeshua HaMashiach, do manto de Jesus hoje na cidade de Guarulhos, sim ou não? Só tem uma forma de nós ativarmos a porção dobrada da unção de Jesus: quando profetas, apóstolos, mestres, pastores e evangelistas param de brigar, param de competir, param de falar mal um do outro. E essas 5 equipes, esses 5 grupos entram no espírito de unidade. Porque João capítulo 16, João capítulo 17 na oração sacerdotal, porque quando vocês forem unidos, os ímpios vão acreditar que eu comissionei vocês para pregar o evangelho. Porque quando vocês estiverem nesse nível de sinergia e de unidade no corpo de Cristo, no reino de Deus, os satanistas, os feiticeiros, os pedófilos, os drogados, até os corintianos, flamenguistas, palmeirenses irão acreditar que eu os comissionei para pregar o evangelho do reino de Deus. Não podia perder a oportunidade de fazer uma provocaçãozinha, irmão. Você me perdoa. Segue me amando. O que está acontecendo aqui em Efésios 4? Diga, é a ressurreição de Jesus. Mais poderosa, mais gloriosa, mais violenta do Elias subindo aos céus num redemoinho de fogo. Mas a chave é a mesma, o princípio é o mesmo. Por que Jesus teve que morrer? Porque senão eu e você não teríamos esperança de vida eterna. Verdade. Senão o véu não teria rasgado. Mas assim como Elias joga a capa para Eliseu, diga, Jesus joga a sua unção para a igreja. A diferença é que o manto de Elias, um caboclo opera individualmente, Eliseu. E o manto de Jesus, eu e você, não existe ser humano na terra com estrutura para absorver esse manto sozinho, em dobro. Então Jesus fragmenta esse manto messiânico sobre um colegiado de pessoas. E se nós descobrirmos isso e entrarmos nessa frequência de unidade, nada poderá nos resistir. Por que a igreja passa vergonha? Por que a igreja passa dificuldade? Por que a igreja muitas vezes é envergonhada pelos feiticeiros, satanistas, políticos, pela mídia? Porque a igreja acha
que mudando o título de pastor para apóstolo, vai operar na porção dobrada do manto da unção de Jesus. E isso é só... A chave não está no título, e sim na função no reino. Na função e no serviço no corpo de Cristo. Dons espirituais não é para nos autoafirmarmos, mas é para servirmos em amor. Se entrarmos nessa intimidade de unidade, então nada poderá nos resistir. Aleluia. Tendo isso em mente, abra sua Bíblia em Judas. Seu único capítulo, onde eu tenho algumas chaves práticas para você e eu orarmos, para edificarmos a nossa fé. Diga, no dia do meu novo nascimento, eu fui selado pelo Espírito Santo. Eu fui marcado com o penhor, com o selo da promessa. O que não quer dizer que eu esteja cheio. O que não quer dizer que eu esteja cheio ao ponto de transbordar. O que não quer dizer que eu esteja curando enfermos na projeção da sombra, como Pedro fazia. Mas se Pedro experimentou isso, eu também tenho que experimentar. Glória a Deus. Se Paulo foi arrebatado e levado ao terceiro céu, por que nós não podemos crer que Deus vai nos levar ao terceiro céu? Isso está ao alcance das mãos por uma ativação de fé. E não por um mérito moralista de autojustiça ou de merecimento. E quando Judas começa a escrever essa carta, ele pensou em escrever sobre a comum salvação, mas teve por necessário exortar os irmãos e ensiná-los a batalhar pela sua fé. Versículo 3, único capítulo da epístola de Judas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar, a lutar, a pelear pela vossa fé, a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. No versículo seguinte ele já vai falar sobre confusões teológicas que estavam fragmentando a mente, a alma e roubando o coração dos irmãos na igreja primitiva. Diga, Deus não batalha pela minha fé. O anjo Gabriel, o arcanjo Miguel, não batalharão pela minha fé. Diga, o irmão Severino, a irmã Rita Cabelo de Fogo, me ajudam em oração. Mas eles não podem batalhar, lutar, defender, edificar, fortalecer a minha fé. Só existe uma pessoa que pode orar, batalhar, fortalecer a fé. Eu mesmo. Nós somos especialistas em fazer oração, transferindo para Deus aquilo que Deus mandou a gente fazer. Deus manda a gente evangelizar e Deus pede para Deus evangelizar através dos anjos. Deus manda a gente assistir os órfãos, as viúvas, os necessitados, e a gente diz, eu não vou te ajudar, não vou te atender, você é ferido e tenho medo de você, mas eu vou orar para Deus mandar o anjo aqui para te alimentar. A gente tem uma teologia neurótica. A gente não eu, não você. Eu digo a gente como o pensamento evangélico predominante na nação, né? Nesse psique confuso. Não individualmente você ou eu. Mas a grande maioria dos cristãos, então, são especialistas em criar mecânicas de oração que devolvem para Deus o comissionamento que Deus deu para nós enquanto igreja. Quando é que você esteve preso e não foi te visitar? Toda vez que fez um desses pequeninos, fez a mim. Então, nós somos especialistas em transferir para Deus. Deus manda alguém lá para visitar e para levar um sabonete, uma pasta de dente para os necessitados que estão presos. Bom, não é ruim fazer essa oração. É maduro você levantar a bunda da cadeira e ir lá e fazer essa atitude. Você é a resposta dessa oração. Aí eu começo a ver uma expressão de maturidade. Mas essa oração que transfere a culpa e transfere a responsabilidade, os religiosos, evangélicos, católicos, pentecostais, protestantes, e até mesmo no atual movimento de reforma do entendimento apostólico profético, somos especialistas em fazer. Mas Judas está dizendo que ele teve que falar sobre batalhar pela fé. A fé que foi dada uma vez por todas. Quando é que você recebeu a fé? Quando é que essa fé foi dada aos santos? Quando é que eu recebi a fé? Diga, no dia da conversão. No dia do novo nascimento. No dia em que o evangelista me apresentou Jesus e a unção evangelística ativou e despertou dentro de mim o dom da salvação. A resposta de que Jesus é justo, eu sou pecador, pelas minhas obras de justiça e mérito pessoal nunca chegarei a Deus, mas pela fé no sacrifício dele,
eu tenho livre acesso ao Pai. Amém. O autor do livro de Hebreus, eu acho que é Paulo, diz assim: porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. E é galardoador daqueles que o buscam, que o invocam. Por isso nos acheguemos com ousadia e intrepidez junto ao trono da glória, prontos para receber. Amém. Não que mereçamos receber, mas pela fé, pelo amor e pela misericórdia do Todo-Poderoso. E ele desenvolve então essa epístola, vai exortar alguns problemas de imaturidades teológicas e heresias e doutrinas confusas na psique do povo. E lá no versículo 20, ele volta a falar sobre edificar a fé. Ele diz assim, ó: mas, amados, edificando-vos a vós mesmos. Não é Deus que vai edificar, não é o anjo que vai edificar, é eu e você exercitando algo para que nós mesmos, nessa disciplina, nesse exercício, peguemos esse copo que está pela metade com a unção do Espírito Santo e cheguemos ao ponto de transbordar. A fé já foi dada, agora o que eu vou fazer com essa fé é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Como eu edifico, como eu multiplico, como eu faço esse azeite transbordar. Depois da vírgula tem a resposta, ó: orando no Espírito Santo. Diga: orar no Espírito edifica a fé. Orar no Espírito transborda o cálice. Orar no Espírito enche, ativa, edifica, fortalece dons adormecidos, talentos enterrados no meu espírito de guerreiro, de guerreira, de adorador, de adoradora, de homem ou mulher de Deus. Conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão fragmentados, duvidosos, medrosos, inseguros, questionadores. A epístola termina dando essa aplicação apologética a defender a doutrina da fé em Cristo Jesus ressurreto. Mas ela nos dá uma chave prática. Como eu posso fortalecer os meus músculos espirituais numa caminhada de 10, 15, 20, 30 anos em que eu me tornei um pentecostal chato, frequentador de igreja, lamedor de ferida, especialista em botar a culpa no diabo, especialista em botar a culpa em Satanás, mas cheio de promessas. Algumas se materializam, a grande maioria eu chuto na trave, eu perco o pênalti no final da Copa do Mundo, no final do campeonato. Dons espirituais, em especial o falar em línguas, não é um brinquedinho pentecostal que somente no domingo à noite, se você sentir um arrepio na coluna, você tem que orar. Diga: orar em línguas é orar no Espírito. Esse orando no Espírito Santo é orar em mistério, é orar em línguas estranhas. Eu não vou abrir a Bíblia, mas eu vou citar e você vai ler em casa. Romanos capítulo 8, versículo 23, 24, 25, 26, 27, 28 até o 29. Onde fala que nossa alma, nossa mente, a nossa psique não sabe orar de forma eficiente. Mas o Espírito Santo de Deus sonda o coração do Pai e sonda o nosso coração. E o Espírito Santo de Deus sabe orar em nós e através de nós com gemidos inexprimíveis, da forma mais eficaz e da forma mais eficiente possível. Onde a nossa mente não entende essa oração, mas o nosso espírito está orando na terra, alinhado com o propósito e com o desejo do coração do Pai que está no céu. O Espírito Santo de Deus traz para o meu coração um peso de intercessão que está no coração do Todo-Poderoso, lá no céu. E esse peso de coração tem que ser agora verbalizado, balbuciado. Mas eu fui lá na tua igreja e não entendi nada. Eles ficavam chorando, ficavam urrando, ficavam gritando, ficavam lá no chão se estribuchando, porque eles estavam rendendo o seu espírito de adorador, o seu espírito de servo, de serva, de homem e mulher de Deus, que teve um nome escrito no livro da vida e que foi selado pelo Espírito Santo no dia da conversão. Estavam rendendo o seu espírito interior ao poder do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que a fé não desfalecesse, para que a fé não caísse por terra, para que o diabo não tivesse tanta vantagem sobre tanto crente safado, sem vergonha, ou crente genuíno e íntegro, só que mal doutrinado,
mal treinado, mal ensinado por uma ou duas gerações de pastores atrás de nós. Ou você acha que o ministro do louvor caiu em adultério porque o diabo foi mais poderoso do que o Espírito Santo? Não, o ministro do louvor caiu em adultério porque ele não orou em línguas para se edificar. E por que ele não orou em línguas para se fortalecer? Porque ninguém ensinou isso para ele. Disseram para ele que orar em línguas é só para aparecer no microfone do congresso, da conferência, do ginásio, dos gideões, do evento, lá no culto, para que o pastor disse que era para orar em línguas, então eu orei. Se o pastor não falar, eu também não oro. Cabecinha de pudim, não entendeu que Deus te deu um poder sobrenatural para você batalhar e fortalecer a tua fé, para você levantar escudos espirituais ao redor da tua mente, ao redor da tua caminhada, ao redor dos teus negócios, ao redor da tua enfermidade, ao redor dos teus filhos, ao redor da tua casa. Você não entendeu que Deus estava te dando uma ferramenta para você lutar, segundo Deus, contra você mesmo. Contra a concupiscência da carne, contra a soberba da vida, contra a concupiscência dos olhos. E num segundo momento, edificando-se a si mesmo e lutando contra as hostes demoníacas que constantemente estão disparando dardos inflamados contra a nossa mente. Orar em línguas não é para você se mostrar, olha como a língua estranha daquela irmã é bonita. Aquele outro ora em línguas ali, mas é um dialeto, um idioma, é uma língua de uma tribo indígena feia que ninguém entende nada, que não tem sonoridade. Não, orar em línguas não é um brinquedinho pentecostal para 15 minutos de culto de domingo à noite, não. Orar em línguas é para todo dia de manhã antes de você pegar o ônibus. Orar em línguas é 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora, no engarrafamento, lavando a louça, indo para o trabalho, voltando do trabalho, indo no ônibus, voltando do ônibus. É orar em línguas, um exercício de orar segundo Deus, eficientemente, sem que a alma atrapalhe, sem que a mente interfira, sem que a mente corrompa essa comunicação. É o meu espírito, é o teu espírito falando diretamente com Deus no céu. Aleluia. Você vai ler em casa 1 Coríntios capítulo 14. Eu não vou ler agora, vou citar alguns versículos e nós vamos começar a fazer um exercício prático de orar aqui no altar essa noite. Se você já ora em línguas, vai acontecer um fenômeno com você essa noite. O dialeto, a língua aqui da terra que você recebeu no início das línguas estranhas vai mudar, vai trocar. O gemido inexprimível que você está operando e vibrando nesses últimos meses vai trocar. Ao longo da minha caminhada de fé, eu já orei em diversos idiomas aqui da terra. Porque é isso que acontece em Atos capítulo 2. Eu não estudei, não ciciei esses idiomas, mas pela imposição de mãos e pela intervenção do Espírito Santo, eu o recebi. Já teve um muçulmano que se converteu porque eu estava orando em línguas. Já teve franceses que se converteram porque eu estava orando em línguas. Já teve judeus que me ouviram falando em hebraico com eles. Eu não domino hebraico, não tenho influência nenhuma nele, mas eu estava orando em línguas. Já teve muitos testemunhos que o tempo vai nos comprometer, não vou poder contar. Já teve pajé indígena que falou que eu revelei toda a infância dele, até os abusos e os molestamentos sexuais da infância dele, mas eu não sabia de nada disso, e eu não falava o idioma dele, eu falava em línguas estranhas, eu e Deus, edificando a minha fé a mim mesmo, no espírito, mas no ouvido dele entrou o idioma e o dialeto indígena dele, e diz ele que eu estava descortinando traumas do passado dele, ao ponto de começar a chorar e se abrir para receber o Evangelho. Aleluia. Então, as coisas malucas já aconteceram. Já teve político que Deus falou em mistério com eles através dessa engrenagem. O capítulo 14, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele explica isso. É umas 2 horas de ensinamento, porque você tem que entender uma chave. Diga, o dom do Espírito Santo. Tem 9 manifestações descritas por Paulo. Milhares de manifestações não relacionadas por Paulo. São manifestações de um único dom, o dom do Espírito Santo. Amém. E essas manifestações do Espírito Santo, quando se referem a línguas estranhas, tem uma língua estranha com 4 aplicações
e 4 operações diferentes da mesma língua estranha. Diga, Atos, capítulo 2, cenáculo, Pentecostes. Orar em línguas, em idiomas terrenos, das nações, dos povos, das culturas da terra, sem que você tenha estudado, pela fé, pela inspiração divina. Essa é a primeira operação de 4 operações distintas do mesmo dom. Diga, o dom do Espírito Santo. O dom de línguas estranhas. A operação de falar em línguas de idiomas da terra sem ter estudado. Atos capítulo 2 narra essa experiência. Amém? Amém. Em 1 Coríntios capítulo 14, agora, ao longo do capítulo, vai ter 3 outras operações do mesmo dom de línguas estranhas, com 3 objetivos distintos, com 3 finalidades distintas. Eu vou pincelar isso e não vou me aprofundar por causa do horário, a fim de começarmos a orar por vocês ainda essa noite. E você que não ora em línguas estranhas, eu quero que você tenha expectativa de receber essa noite. Amém. De orar em línguas pela primeira vez aqui no altar da igreja. Amém. Você não é obrigado a orar em línguas, mas é um potencial ao alcance da mão de todo aquele que crê no Novo Testamento. Você também não é obrigado a expulsar demônios, mas é uma autoridade que você tem em Cristo Jesus, que está ao alcance das suas mãos, se pela palavra, essa verdade se descortinar como uma palavra rema no teu coração. Você também não é obrigado a ser curado, mas a cura é um potencial já conquistado na morte e ressurreição de Cristo Jesus, na sua obra expiatória, e está ao alcance das suas mãos. Amém. Então a questão não é se você é obrigado a orar em línguas ou não é obrigado a orar em línguas. A questão é se você quer ou se você não quer edificar a sua fé, batalhando por ela através da oração em Espírito Santo. A oração no Espírito Santo. A oração em línguas, os gemidos inexprimíveis. Amém? Amém. Isso não é um dom que Deus escolhe 3 para receber e 5 para não receber. Isso não é um dom que os mais espirituais recebem e os menos espirituais ficam chupando papel de bala. Tudo isso é superstição da teologia pentecostal, que gerou bloqueios e corações fechados para essa matéria. Não. O dom do Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você. Não essa noite, quando eu impor as mãos para você orar em línguas. Não, não. O dom do Espírito Santo está dentro de mim e de você desde quando? Desde o dia em que fomos selados por Ele. Aleluia. Desde o dia em que o nosso nome foi escrito No livro da no livro da vida. Quando é o dia que o Espírito Santo veio habitar em você? Quando o evangelista desafiou você e você recebeu Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador. Desde ali o Espírito Santo está dentro de você. Se você está transbordando nesse poder, ou se você está com o tanque raso, aí uma responsabilidade sua diante de Deus, de batalhar pela fé, que uma vez por toda foi dada. Amém. Deus dá um punhado de unção e um punhado de graça, um punhado de fé e um punhado de vida do Espírito Santo para você. E o que você vai fazer com essa substância espiritual não é mais responsabilidade de Deus, é responsabilidade sua. Tem pessoas que estão servindo a Deus há 20, 30, 40 anos. E sabe o que eles edificaram? Edificando-se a si mesmo, orando no Espírito. Eles edificaram um palácio. Eles edificaram um grande castelo. Eles edificaram um arranha-céu. Eles edificaram um hospital. Eles edificaram maior do que um shopping center. Diga, eles edificaram uma fortaleza espiritual na sua vida interior, de adoração, de louvor, de fé, de obediência. Existem outros cristãos que estão na mesma igreja, sentados a 2 bancos para a esquerda ou 2 bancos para a direita, na mesma congregação, ouvindo a mesma palavra, a mesma pregação, o mesmo pastor, que estão 30, 40 anos expostos à mesma atmosfera. Só que sabe o que eles edificaram? Um puxadinho, uma meia água. E final de semana vai fazer uma laje para convidar os amigos para o churrasco. Nada de errado com a laje, com o churrasco ou com o puxadinho. O que eu estou querendo ilustrar com isso é que o poder de Deus ao alcance das nossas mãos é potencialmente o mesmo. Mas a nossa fome, a nossa sede, o nosso coração quebrantado, o nosso espírito contrito, quanto tempo leva para você se arrepender e pedir perdão? E quanto tempo leva para o outro se arrepender e pedir perdão? Já não tem nada a ver com Deus, com livre-arbítrio, com soberania, com o Espírito Santo de Deus, com o arcanjo Miguel ou anjo Gabriel. Tem a ver com as nossas estruturas de resistência, de bloqueio e de iniquidade.
Por isso que tem pessoas que levam um mês para pedir perdão para o outro. E tem pessoas que levam 1 hora para ir ali abraçar, pedir perdão e se quebrantar. E tem outro infeliz que está na igreja há 30 anos e até hoje não teve coragem de pedir perdão e se arrepender. Por isso que o Espírito Santo é o mesmo. Diga, o dom é o mesmo. Efésios, capítulo 4, versículo 7. Mas a medida da graça, do dom de Deus, foi dado. Uns para apóstolo, outros para profeta, uns para evangelista, mestre, pastor. Não quer dizer que o apóstolo, o profeta é superior aos outros. Quer dizer que são fragmentos e funções diferentes da mesma operação da unção messiânica de Cristo Jesus no corpo de Cristo na igreja do Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, Paulo diz: siga o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente procurem o dom de profetizar. Ele está dizendo que Deus, na sua soberania, tem que determinar e escrever na folha do pé de goiaba lá do céu que você vai receber o dom de profecia aqui na terra. É isso que Paulo está, é essa teologia que Paulo está construindo. Não, Paulo está desconstruindo toda essa superstição, toda essa feitiçaria. Paulo está dizendo: é um conselho que Paulo está dando, diga, é um potencial ao alcance da mão para ser ativado pela fé. Claro que esse potencial está ligado à identidade e destino que Deus sonhou e Deus planejou quando ainda éramos uma substância sem forma e vazia, sendo entretecidos, sendo bordados no útero da nossa mãe. Não adianta, se você tem um comissionamento para mestre, você querer insistir com dons de manifestação de poder. Eles estão ao alcance de você, você pode tocar neles, mas a intensidade e a frequência talvez não seja tão grande quanto um evangelista, que vai tocar neles com maior frequência. Mas não é porque você é evangelista que você não pode escrever um livro. Você também vai tocar na unção de mestre em doses homeopáticas, em intensidade menor do que o professor da escola dominical, domingo de manhã. Mas você também, mesmo sendo evangelista, operador de milagre, vai poder publicar os seus livros. Isso está ao alcance da mão, ao alcance de uma ativação por fé. Basta aplicarmos o nosso coração e, com zelo, buscarmos os dons espirituais. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação e exortação da igreja. Diga, orar em línguas não é para entender mesmo, meu irmão. É só para o teu espírito se comunicar verticalmente e diretamente com o Pai na glória. Orar em línguas fala a Deus, não fala a homens. Na igreja você deve orar em línguas, no seu lugar, paradinho, edificando-se a si mesmo. Se você sai do seu lugar, vai na irmã, põe a mão na cabeça e começa a orar em línguas, agora interpreta. Ou você ou alguém na congregação tem que interpretar, senão o pastor vai puxar a tua orelha no final do culto. Mas edificar-se a si mesmo, orando em línguas, em pé, ou sentado, ou ajoelhado aí no seu lugar, ninguém vai te reprimir ou te proibir. Esse é o tabu e a superstição do conflito teológico protestante. Mas o que profetiza, ou seja, da parte de Deus e da mente de Deus, comunica ao coração dos homens para 3 propósitos do Novo Testamento: edificação, exortação e consolo. Já viu que só tem profecia de cajado? Às vezes a profecia é para exortar, mas às vezes a profecia tem que consolar, tem que motivar, e não é cajado. Às vezes são 3 funções diferentes da profecia no Novo Testamento. Quando você só entende profecia como um puxão de orelha, tem alguma coisa de errado com o teu entendimento do dom profético no Novo Testamento. Ele também consola, ele também edifica. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que Judas está falando? O que Judas está dizendo? Eu vou voltar lá e vou ler de novo. Você vai ler 1 Coríntios capítulo 14 em casa. Mas lá em Judas ele está dizendo: batalhar pela sua fé, edificando-se a si mesmo. Não está escrito assim em Judas? Acabamos de ler. Edificando-se a si mesmo. Como é que eu me edifico? Orando no Espírito. Versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Está lá em Judas, capítulo único, versículo 20, amém? O que Paulo está dizendo em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4? O que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo.
Já entendeu como é que é para se edificar e fortalecer a sua fé? Batalhar pela fé, que uma vez por todas foi dada a você? Se toda a igreja pentecostal fosse ensinada a fazer isso, não estava cheio de desviado nas praças de ex-irmãos batizados nas igrejas, como Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Congregação Cristã. Deus é amor. Amo todas elas. Louvo a Deus pela unção, pela graça, pela instrumentalidade que marcou o início dos avivamentos que deu origem a esses movimentos, a essas denominações. Mas ao longo do processo se perderam na contabilidade financeira, se prenderam na briga de vaidade pelas convenções, porque no CNPJ vai votar no José Wellington, vai votar no Samuel Câmara, e tantas outras patifarias que nunca poderiam ter entristecido o Espírito Santo de Deus, entristeceram. Mas Deus tem um propósito através da tua vida. A palavra de Deus diz em Apocalipse 19: sai debaixo desse sistema babilônico, povo meu. Sai debaixo antes que o telhado de Babilônia caia e você morra com a sua família, com seus filhos sufocados. E eu quero falar o espírito dos profetas, dos evangelistas, dos pastores, dos obreiros, dos diáconos, das irmãs que lideram o grupo de oração. Eu quero falar o espírito dos apóstolos, dos mestres, dos evangelistas que foram perseguidos, que foram mal interpretados, que foram feridos, porque estavam dentro dessas estruturas tentando servir a Deus e não foram ensinados a batalhar pela sua fé. Se entristeceram com Deus por causa da inveja de um dirigente de congregação, ou por causa do ciúme da língua comprida de uma líder de oração das irmãs neuróticas da quarta-feira à tarde, que se reúnem para reparar o tamanho do racho da saia, o paletó, ou a barba, ou o bigode, ou o anel no dedo e tantas outras patifarias da superstição pentecostal. E isso foi entristecendo o coração de Deus, ao ponto de hoje falarem de milagre, mas pouco da glória, e pouco dos sinais, e pouco dos milagres, e muito pouco de cura e libertação acontecer entre eles. Diga: eu quero ser renovado na unção de línguas estranhas. Aquele que já ora, peça para receber um renovo essa noite. Peça para transbordar o cálice novamente. E aquele que nunca orou em línguas, peça para orar a primeira vez. Diga: Deus, eu quero edificar a minha fé, orando em espírito. Eu quero batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos no dia da minha conversão. Eu quero entender. E esse Espírito Santo que habita em mim, ele tem o dom de línguas estranhas. Eu quero ativar, eu quero manifestar, eu quero deixar fluir esse potencial profético que Deus já botou dentro de você no dia da sua conversão. Amém? Quero que todos vós falem línguas estranhas. Versículo 5. Mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas estranhas, que eu aproveitaria, se vos não falasse por meio de revelação, ciência, profecia ou doutrina. Então ele fala agora da importância da interpretação de línguas. Paulo está dizendo aqui, uma operação de línguas estranhas. A primeira, diga: orar em línguas para edificação individual. Está no início do capítulo 14. Agora ele vai entrar na metade do capítulo 14, na segunda operação do dom de línguas estranhas. Diga: orar em línguas, seguido de interpretação. A unção de orar em línguas seguida de interpretação é diferente da operação da unção de orar em línguas para edificar-se a si mesmo. Diga: o dom é o mesmo. Língua estranha. As operações são diferentes. E essas duas operações de unção distintas, descritas em 1 Coríntios capítulo 14, também são diferentes da operação de línguas estranhas revelada e relatada em Atos capítulo 2. Porque esse orar em línguas estranhas para interpretação e esse orar em línguas estranhas para edificação pessoal, necessariamente não precisa dizer que você está orando em italiano, em russo, em alemão, em chinês, sem nunca ter estudado esses idiomas. Atos 2, a primeira operação. 1 Coríntios, início do capítulo, a segunda operação. Agora, no versículo 5, 6, 7, 8, 9, ele vai dar a terceira operação. E aqui no final do capítulo 14, ele vai dar a quarta operação do mesmo dom de línguas estranhas. Alguns iriam dizer que são só apenas essas três operações. Outros vão dizer que é o dom de profecia.
No final do capítulo, então, ele vai dar uma ênfase à importância do profetizar. Diga, a quarta operação do mesmo dom de línguas estranhas. Línguas estranhas seguidas de interpretação, diga, é igual à profecia. Mas eu também posso profetizar direto em português, não preciso orar em línguas e interpretar. Deus já me deu a revelação e direto em português eu profetizo. Também é possível fazer isso. Diga, a unção é a mesma, o dom é o mesmo, mas as operações desse poder são distintas e são diferentes. Amém, igreja? Amém. Você entendeu a essência da chave de ensinamento para essa noite? Eu quero chamar toda a igreja para vir para o altar. Eu quero chamar você da equipe louvor, da adoração, da intercessão. Deixa eu transmitir ao vivo para que os irmãos que estão nos assistindo em casa, quem sabe, sejam renovados no seu espírito. Que você que não ora em línguas e está assistindo aí pelo YouTube, seja batizado com o Espírito Santo. Gere essa expectativa. Você não merece ser batizado com o Espírito Santo. Você não recebe o batismo do Espírito Santo porque você deu uma oferta, deu um sacrifício, porque você subiu um monte, porque você jejuou, porque você ajoelhou no milho. Você recebe essas manifestações de poder porque você se rendeu a Deus. Porque você reconheceu o seu pecado, a sua miséria, a sua dificuldade, e reconheceu a obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E porque você disse, Deus, eu quero edificar a minha fé orando no Espírito. Isso é uma ferramenta que já está dentro do Espírito de todo aquele homem, toda aquela mulher, todo aquele jovem, toda aquela criança que algum dia já entregou seu coração a Jesus. Você foi selado pelo Espírito Santo, entregou a tua vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em você. Então a quantidade de água que vai transbordar e encher o copo até em cima, ou encher o copo ao ponto de extravasar, isso depende agora da tua disposição de render-se a Deus e aplicar o seu coração às disciplinas devocionais. Eu simbolizei aqui com o envelope, o manto de Jesus e de Elias, eu vou botar aqui no canto aqui. Pode ser do seu lugar, pode vir aqui, ó, faz um corredor, deixa 1 metro, 1,5 metro de distância, faz o segundo corredor, deixa mais 1 metro de distância o terceiro corredor, tá? Podem vir todos vocês aqui para o altar. Vamos louvar e adorar a Deus com um cântico. E na sequência, apóstolo Wellington, Lília, apóstola Lília, eu, os demais pastores dessa casa, vamos estar impondo as mãos na cabeça de vocês, orando por vocês. Agora não venha de boca fechada, não venha com os lábios fechados. Venha adorando a Deus, venha louvando, venha invocando o Senhor. Gruda aqui na frente, cola aqui no altar, estende a mão como alguém que vai receber um presente. Um do lado do outro, rapidinho. Isso. Cola aqui no altar, estende as mãos, fecha os olhos, mas abra a boca. Fecha os olhos, mas abre o teu coração. Wellington, pega o microfone, Lília, pega o microfone, vamos orando em línguas. Deixa 1 metro de distância, a segunda fila aí, um do lado do outro. Atrás. Venham os irmãos. Você não precisa se sentir santo, puro ou digno disso, porque ninguém aqui é digno de nada. Tudo é pela fé, tudo é pela graça. Você só precisa desejar. Você que já ora em línguas, vai orando em línguas. E você que não ora, começa a pedir. Ora, vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vos dará o vosso Pai Celestial, o Espírito Santo, a todos aqueles que lhe pediram. Irmãos, venham aqui na frente. Você que está sentado, eu não vou te constranger a vir no altar. Se quiser ficar sentado, fique sentado. Mas eu oro para que a glória de Deus te pegue aí na cadeira. Eu oro para que a unção de Deus te pegue aí na cadeira. Os tímidos não herdam o reino dos céus. Então toque nas vestes de Jesus e receba. Tem espaço aqui na frente ainda. Estenda as suas mãos e adore. Do alto da tua cabeça até a planta dos teus pés descerá sobre ti o Espírito Santo. Estenda as tuas mãos e abra a boca, filho. Abra a boca. Vem contar. Eu vou dar beliscão na sua bunda se você ficar com o olho arregalado, olhando para mim com a boca fechada. Abre a boca e fala com Deus. É o teu momento. Imagina que você está sozinho aqui. Deus não vai incorporar, Deus não vai fazer você falar. É você que recebe a inspiração do divino e decide falar palavras esquisitas. E o fogo, a eletricidade, a glória de Deus vai se intensificando sobre você. Libera o teu espírito.
espírito. Libera o teu espírito. Tira a tua alma da caverna. Tira o teu espírito da prisão. E suba na sala do trono. Está acontecendo com o teu espírito o mesmo fenômeno que aconteceu com Elias. Está acontecendo com o teu espírito o mesmo fenômeno que aconteceu com Jesus. Saia do cativeiro, saia da prisão, suba aos céus pela íntima e viva porta do louvor e da adoração. O autor do livro de Hebreus diz: entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com sacrifícios de louvor. Libere o som, ouça a sua voz, ouça a sua voz. Se você não sabe o que falar, diga aleluia. Se você não sabe o que falar, diga glória a Deus. Se você não sabe o que dizer, diga: Espírito Santo, toca em mim. Espírito Santo, venha. Do alto da tua cabeça até a ponta dos pés, seja renovado no poder do Espírito Santo agora. Pai, eu peço uma impartição do Espírito sobre o ministério dele. Renovo, Espírito Santo de Deus, ativa pela primeira vez, renova, ativa novamente ferramentas angelicais para orar no Espírito que estavam adormecidas, entulhadas, enterradas, sejam reativadas essa noite. Seja cheia, pleroma, cheia ao ponto de transbordar. Abre a sua boca e invoque. Seja cheia do poder, seja cheia da comunhão do Espírito Santo. Todo cansaço, toda fadiga caia por terra. Enche o vaso, renova as forças. Seja cheia do conhecimento. Vem Espírito dos quatro ventos. Vem sopra nesse lugar, Senhor. Sopra línguas de fogo, Senhor. Línguas de fogo, Som sai da sua boca, chega no seu ouvido e ativa a fé. Espírito Santo. Pai, obrigado pela unção que está sobre ela. Obrigado pela porção do Espírito que selou ela. Mas eu semeio no Espírito dela fome, sede, paixão, desespero. Uma fome santa por transbordar o cálice na plenitude do poder do Espírito Santo. Mais. Já recebeu as bênçãos. Já recebeu, filha. Recebeu, guerreiro. Já recebeu. Antes mesmo de eu chegar aqui, você já está cheio. Libera. Suíte, clasto, noco, Vem
precisa ser novo, mas flua, flua. Libera o rio que está dentro de você. Edifica a tua fé, orando em espírito. Cheia do conhecimento da glória de Deus. Segura ela, segura ela, segura ela. Seja cheia do conhecimento da glória de Deus. Libera, 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 libera. Ao renovo, anos e anos sem render a Deus. A fome, a sede, multiplica. Ora em línguas, irmão, ora em línguas, irmão. Já recebeu. Volta da cabeça para os pés. Flua, flua. Esse som, esse gemido, vai liberando as línguas que estão dentro de você. Adore o Senhor. Adore. Oh, riba, caia, serri, andara, manaias,
E papate cantarabá, se cantarabá, se cantarabá, sole cantarabá. Arabanere cantarabá, papapá, te cantarabá, papapá. Ele vai cantarabá, suria cantarabá, se cantarabá, papatá. E papapá, te cantarabá, show. E barabane cantarabá, nasce. Ode babate cantarabá, papapá. A sala do trono, mostra tua presença. Quero ver tua face. Me leva, mostra tua presença. Me leva à sala do trono. Libera o teu interior nessa noite. Mostra tua beleza. Rios de águas Quero vivas. ver tua face. Vem fluindo no teu interior hoje. Lindo, Libera, lindo, libera. lindo Libera teu interior. és. Glórias, glórias, eu te dou. Rios, só. Eu faço gerar rios hoje. Rios de águas vivas. Eu tiro toda obstrução. Ora. Aleluia, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, glória, glória, eu te dou. Repita aqui nessa noite, fala assim: Jesus, Jesus, essa noite esta noite eu ouvi eu ouvi a tua a palavra tua palavra e eu acreditei. e eu E acreditei. por isso, E por isso, como diz como diz as tuas as escrituras, tuas escrituras, aquele aquele que crê em ti que crê em ti como como o único o único e suficiente suficiente Salvador, Salvador, Jesus Cristo, Jesus o Cristo, Filho de o Deus, Filho de Deus, rios rios de águas de vivas águas vivas fluirão fluirão do seu interior. do seu interior. Eu abro meu interior Eu abro meu interior para que os rios para que os rios de águas vivas de águas vivas flua fluam do meu interior. no meu interior. Eu libero agora Eu libero agora do meu interior. do meu interior. Comece a falar com Deus agora com tuas Aleluia, mãos. obrigada, Senhor. Oribaxê cantarabaçuria de cantarabaxê cantarabaçuria de cantarabanás.